Olá pessoal, estamos aqui novamente, nosso segundo bloco da nossa atividade do Diálogos UnaSUS, com o tema de saúde mental, com os meus dois amigos, Dr. Daniel, professora Lumena, discutindo agora novos aspectos, né, que a gente, dando sequência ao nosso bate-papo. Para a gente entender, né, eu acho que principalmente para a Lumena, essa pergunta, o nosso público principal, que são profissionais de saúde, especialmente médicos, talvez não tenham a clara noção de que quando eles estão na frente de um paciente com saúde mental, existe um histórico disso, né? Assim, em relação ao cuidado em saúde mental. Queria que você falasse um pouquinho para nós, de maneira bastante sucinta, um pouco dessa história da saúde mental, um pouco dessa história, né, de por que existe tanto medo em relação à saúde mental, por que existe tanto estereótipo, por que a oferta principal é de afastar, né? Assim, você pegar o senso comum das pessoas e esta discussão, né, que a gente está trazendo aqui de produção de vida, né, por meio de cuidado, ela é de uma certa forma contraparadigmática na formação usual. Queria que você falasse um pouquinho dessa trajetória. É bem interessante colocar isso, porque situa um pouco a gente nesse processo de cuidado, né? A história do cuidado em saúde mental parece um pouco com a história de cuidado da hanseníase, da tuberculose. Eram pessoas consideradas perigosas e, portanto, eu tinha que afastar do convívio para poder cuidar. Daí vem todos os sanatórios de todas essas três áreas e vem os hospitais psiquiátricos. A época ainda não eram hospitais com médicos, era um afastamento, né, da sociedade. Essa era a única forma de cuidar, era essa, e depois foi se transformando no hospital psiquiátrico, hospício, manicômio, a mesma coisa, né, jeito de chamar ao longo da história, e isso passou a ser ofertado como único jeito de cuidar. Na verdade, era o único jeito de isolar, né? E as famílias, a sociedade foi também se desenvolvendo com esse pensamento, quer dizer, tem algum sofrimento psíquico grave, eu tenho que afastar do convívio. Isso foi formando o nosso jeito, não só no serviço de saúde, na família, na sociedade, de olhar para essa pessoa que tem um sofrimento psíquico mais grave. Há 30 anos atrás, vários países, a Itália como um país líder, o Brasil também, começou o que a gente tem chamado de reforma psiquiátrica, de movimento contra a possibilidade desse cuidado isolado das pessoas, antimanicomial, né? No Brasil, em 87, teve um grande encontro que marcou esse processo, que agora, até os 30 anos, a gente teve um outro encontro que referendou e ampliou essa discussão, e a gente vem buscando construir uma rede que substitua o cuidado fechado, que substitua o cuidado no manicômio, hospício, hospital psiquiátrico, e transforma esse cuidado num cuidado em rede, onde a atenção básica tem um papel fundamental, porque ela é um espaço territorial, né, primeiro de cuidado, e a gente poder pensar uma rede que se conecte e, portanto, prescinda, não precise do cuidado isolado no hospício, manicômio, hospital psiquiátrico, né? Acho que esse é o coração da nossa mudança, que é construir o que a gente chama de uma rede substitutiva aos manicômios. Agora as comunidades terapêuticas entraram também nesse mercado, né, de oferecer um cuidado isolado. Então, o nosso desafio tem sido construir essa rede que possa acolher, cuidar, tratar, né, estar junto nessa perspectiva de um cuidado que mantenha a pessoa em liberdade, que mantenha a pessoa nas suas relações afetivas, que busca trabalhar a autonomia e que possa ser um lugar em que a gente, além de tudo, respeite os direitos humanos, né? Eu acho, assim, em uma síntese, né, acho que a Lumena trouxe um século de história de uma forma bastante apropriada, né, acho, para a gente poder conversar. E eu queria pegar um pouco, né, dessa perspectiva, né, do cuidar em liberdade, trazendo o contraponto do que significa não cuidar em liberdade. Eu queria que vocês, na experiência de vocês, acho que primeiro o Daniel e depois você, Lumena, falassem um pouco dessa história, né? Assim, como isso respinga, né, no cuidado em saúde, as histórias de vida que eventualmente vocês já vivenciaram e que mostram um pouco, né, desse problema, né, que é quando a gente entende que é válido tirar uma pessoa do convívio e colocá-la reclusa. Acho que a Lumena falando, me vem uma série de situações na cabeça, né, que eu vivi ou conversando com colegas e é comum de a gente encontrar. É até uma fala de uma grande amiga minha, psiquiatra, que tem uma vida de dedicação à atenção básica, e ela, na experiência dela, ela conta que ela não conheceu uma equipe de saúde da família que não tinha alguém recluso no lar, que tinha um transtorno mental grave e vivia uma situação muito complexa, né? Então, ela falava que para cada equipe tinha alguém encarcerado. Claro, numa fala bastante
exagerada, às vezes nem é assim, mas é um problema bem comum, né? Porque nessa perspectiva de isolamento, tem muitas famílias, né, que tem algum componente que tem uma doença mental grave, que se no passado conseguia deixar numa instituição, e com a reforma essas pessoas foram mandadas de volta, deram alta e foram para casa, muitas famílias não sabem lidar com isso, põem essa pessoa num quarto, até dar um remédio, né? Às vezes situações de amarrar essa pessoa no pé da cama, eu vi isso, né? E acha que está tudo bem. Essa pessoa não envergonha a família, ou se sai de casa, quem não lembra do louquinho do bairro, aquela pessoa que as crianças atiram pedra, que falam alguma coisa para deixar nervosa e o louquinho do bairro sai correndo atrás, né? Então faz parte ali de um espaço comunitário que a gente da atenção básica, quando bate na porta, o agente de saúde, e aí, tudo bem? De repente se depara com a situação e leva isso para a reunião de equipe. Imagine você na reunião de equipe, chega o agente de saúde e fala, olha, encontrei uma paciente que está lá. Antigamente ela corria atrás da gente no bairro de onde ela sumiu. E hoje em dia eu descobri que ela está no quarto dela. E a mãe dela dá o mesmo remedinho para ela todo dia, ela está lá olhando para o teto, né? E na reunião de equipe, o que vocês vão fazer? Tem que cuidar, é uma situação, né? E também, por experiência muito feliz, e não são poucos os exemplos, se a gente se debruça a visitar essa família, a ouvir, né, essa pessoa, consegue interagir com a rede, medica, apoia a família na compreensão do que aquilo significa, ressocializa, essas pessoas, muitas vezes, ganham uma outra dimensão de vida, a ponto de namorar, de precisar olhar para o aspecto da saúde dela como um todo, da anticoncepcional, né? É uma mulher, eventualmente, no caso, que tem uma doença psiquiátrica que até então estava isolada. Se a gente traz ela para o cuidado, a gente tem que olhar como um todo, e é possível, né? É possível numa perspectiva de cuidado ampliado, mas sem atenção básica para ir lá e bater na porta, não acontece. E com a reforma psiquiátrica, isso acabou acontecendo, né? Em relação a outra reforma, me vem uma outra vivência que demorou para eu entender, né? Que foi os CAPs, né? A instituição dos CAPs. E até então, eu, médico, e isso varia, né? É comum ali na equipe, a gente vê alguém com algum sofrimento psíquico, né? Com um problema de saúde mental, a primeira coisa, o recurso que a gente tinha era mandar para o CAPs. Só que vinha a resposta, não é perfil CAPs. O famoso, né, perfil CAPS. Demorou para a gente entender o que era o perfil CAPS, né? Porque a gente vai poder falar com isso, com uma dimensão muito grande de sofrimento psíquico. Tem a pessoa que chora, nem doença psiquiátrica tem, mas ela quer dividir aquilo. E a equipe entende que precisa de uma avaliação de psicólogo ou psiquiatra. Nem sei se precisa, mas se a equipe entende que sim, o que ela muitas vezes faz? Manda para um CAPS. E chega essa pessoa com sofrimento psíquico num espaço de cuidado de pessoas com doenças mentais graves. Muitas vezes não dá a liga ali. E a equipe de atenção básica se sente desamparada, fala que aquele CAPS não serve para nada. Se a gente mostrar para qualquer pessoa o filme que foi feito, por exemplo, no manicômio de Barbacena, que chama Holocausto Brasileiro, né, todo mundo vai se horrorizar. Então, aquele tipo de cuidado, as pessoas amarradas, completamente desnutridas, enfim, sem roupa, andando por ali, fica óbvio que é uma coisa ruim. Só que a gente não percebe, às vezes, os pequenos manicômios que existem nas UBS, nos CAPs, nas casas, né, nas ruas. Então, acho que se dar conta disso, como o Daniel falou, se conectar com aquele sofrimento é muito importante, né? E acho que o que pode ajudar a pensar o que é na UBS, o que é num CAPS, por exemplo, não é o diagnóstico. Eu já cuidei de psicótico na UBS, já precisei encaminhar ao CAPS pessoas com depressão grave. Acho que o que podia ser para a gente uma pista é, essa pessoa precisa de cuidado todos os dias? Ou essa pessoa pode ser cuidada 1 ou 2 vezes por semana? Se essa pessoa tem que ter um cuidado todos os dias, independente do sofrimento, né, do CID dela, ela precisa de um CAPS. Porque o que muda do CAPS é um lugar de cuidado intensivo. Esse é o perfil CAPS. Esse é o perfil CAPS, vamos dizer assim, o perfil. Eu não gosto muito da palavra perfil, porque acho que ela fecha, né? Mas essa é uma dica para a gente poder pensar que pode precisar de um CAPS, né?
Agora, se é alguém que tem o mesmo CID, mas é uma pessoa que está numa situação de sofrimento, e que se ela vier toda semana aqui, ou para um grupo, ou para uma consulta, ou para poder fazer uma atividade, né? Já teve gente, por exemplo, que veio ajudar na recepção da UBS, porque gostava disso, né? Teve gente que veio para poder ajudar a organizar o grupo de caminhada, porque gostava de caminhar, então tem uma função, ela se sentiu importante naquilo. Então, se é alguém que pode vir 1 ou 2 vezes na unidade... Ou a equipe ir até a casa. Ou a equipe ir até a casa. Ela vem uma vez e a equipe vai na casa do outro dia, ver como é que ela está, enfim. É um paciente muito bom de ser cuidado na UBS, né? Até porque a UBS tem cuidado territorial, ela vai saber que aquela pessoa mora do lado de tal coisa assim, que pode também fazer conexão. O CAPS não sabe muito disso. Então, para mim, a maior dica de estar na UBS ou no serviço ou no CAPS é a intensividade que a pessoa precisa naquele momento do cuidado. Então, ela pode ficar no CAPS 6 meses e o CAPS percebe, agora essa intensividade não é mais necessária, ela pode continuar na UBS. Principalmente se ela ir para o CAPS, não significou perder o vínculo com a UBS. Isso é muito importante. Está no CAPS, mas é comigo que ela vai cuidar da sexualidade, da saúde, enfim, do cotidiano, do grupo, né? Então, talvez isso seja uma coisa que me ajudava a perceber onde essa pessoa poderia ser melhor cuidada, né? Eu queria também provocar vocês para a gente encerrar o nosso bloco. Vocês não precisam responder isso agora, a gente deixa para responder no próximo. Sobre o limite da loucura. O que, pensando numa lógica manicomial, né, e no que ela traz, qual seria o limite da loucura que leva uma pessoa a um manicômio ou a uma internação psiquiátrica da natureza, né? Assim, a gente olha para o exemplo que você deu, né, do manicômio de Barbacena, né, do Holocausto Brasileiro, e quando você pega as histórias que estavam ali, muita gente não tinha transtorno mental nenhum, ou tinha situações que elas eram muito limítrofes, né? E elas acabam sendo reclusas, né? Então, o quanto que o nosso comportamento também, enquanto profissionais de saúde, eventualmente abrem o caminho para atrocidades que elas só vão se mostrar atrocidades no final do trajeto, né? 20 anos depois, 15 anos depois. Então, daqui a pouco, quando a gente for falar um pouco mais de detalhe da rede, se vocês tiverem alguma contribuição, acho que ajuda o nosso profissional que está enxergando o nosso programa a entender o porquê isso é um problema. Então, acho que a gente finaliza mais esse bloco, daqui a pouco a gente retoma. Voltem conosco, curtam o vídeo e daqui a pouco a gente retoma no terceiro bloco. Até daqui a pouco. Obrigado.